Eu fico imaginando um paralítico sendo colocado na beirada de um tanque há 2000 anos atrás para ser curado, porque ali naquele mesmo tanque descia em períodos indeterminados, ninguém sabe quando. Eu creio que aquele tanque ficava lotado à espera de que esse anjo chegasse, pela misericórdia de Deus, tocasse na água e movimentasse a água daquele tanque para que alguém fosse curado naquele exato momento. Eu fico imaginando esse homem que ficou 38 anos na beira de um tanque, esperando que esse momento acontecesse, e esse momento aconteceu várias vezes e ele não conseguiu. Eu fico imaginando a carga emocional e o sofrimento elevado ao dobro. Porque já não basta a sua própria condição de paralítico, você depender das pessoas que estão à sua volta, você ver o milagre acontecer, né? Muitas das vezes isso acontece porque a gente vê as pessoas se dando bem, as pessoas sendo curadas, as pessoas resolvendo os seus problemas e você não. E passa ano, entra ano, vem um outro, começa um, termina o outro ano, e você está naquela mesma situação. Eu não sei em que momento, porque isso não é detalhado na Bíblia, em que momento esse homem foi colocado ali, na beirada do tanque. Se ele era um adolescente, se ele era um jovem, se ele já era um adulto, porque naquele tempo se vivia pouco. Se ele tinha um período de 38 anos, que ele estava nessa condição, cara, pode ser que ele tenha chegado ali jovem ainda. Um pré-adolescente ou um adolescente, ou era um idoso no momento em que ele foi curado. Mas é assustador você ver que você quer ficar curado, você necessita ficar curado, mas você não encontra esse apoio emocional de ninguém, essa ajuda para sair dessa situação. E você vê as coisas acontecerem. E nesses dias a gente vê isso, vê as coisas acontecerem à nossa volta e nada acontece com a gente. E a gente se sente tentado até a questionar Deus. Ué, você não está vendo que eu estou sofrendo, que eu estou aqui, estou na beirada do tanque, ninguém me ajuda o anjo toca a água e ninguém me coloca lá dentro. Ninguém está preocupado comigo. Aí vem outro questionamento, aí não tinha familiares, não tinha um parente, não tinha um irmão, não tinha um pai, uma mãe. A gente começa a imaginar aquele homem há 38 anos naquela situação, na beirada de um tanque, e ninguém a ajudar, nem mesmo um familiar. Ele estava abandonado à sua própria sorte. É assustador ver isso. E se a gente não fizer um exercício muito forte, a gente sabe que isso acontece também nos dias de hoje. O homem, ele anda em círculos, ele não evolui. Às vezes você está vendo uma pessoa sofrendo, você está vendo aquela pessoa naquela condição há anos e você não move nada para ajudar. Você não é aquela pessoa que vai colocá-la no tanque no momento que o anjo toca a água. Em algum momento, naqueles anos, ou naquele ano em que ele foi curado, alguém deve ter comentado assim: pô, cara, tem um profeta aí, tem um homem que se diz um Messias que ele está curando as pessoas. Aí deve ter passado na cabeça dele: caramba, pega minha maca e me leve até ele. Mas, cara, não tinha ninguém para colocar ele no tanque. Ele estava na beira do tanque. É só chegar e ele colocar ali no momento que o anjo tocasse a água. Imagine tirar ele daquela posição que ele estava na beirada do tanque e levá-lo até aquele profeta que estava curando as pessoas. Imagine, se coloque na situação desse homem que estava tantos anos sofrendo, lidando com esse sofrimento, que é a paralisia, dependendo das pessoas para comer, vendo que as coisas não aconteciam, vendo as coisas acontecer à sua volta, vendo a esperança estar por perto e ninguém para te levar até lá. Eu imagino ele pensando assim: poxa, ele poderia dar uma passadinha aqui. Ele podia passar aqui. Com certeza ele sabia que Jesus estava naquele lugar, naquela cidade, naquele momento, estava passando em Betesda. Ele passou: poxa, ele poderia dar uma passada aqui, porque se eu depender dessa rapaziada que está aqui em volta do tanque, eu nunca vou entrar nessas águas. Ele podia passar aqui. E Jesus passou lá.
Aí quando Jesus chegou lá, encontrou aquele homem naquela situação, claro, porque ele é Deus, ele sabia que aquele homem estava há 38 anos naquela condição e que aquelas pessoas que estavam ali em volta só queriam resolver os seus próprios problemas. O cara saía de casa, ia pro tanque lá e esperava o anjo. O anjo tocava, ele resolvia o problema dele e ia embora. Ele não fazia uma hora extra para ajudar os outros, os paralíticos, os cegos, as pessoas que precisavam se locomover. Não, ele resolvia o problema dele e ia embora. Era rotativo. Todo mundo que estava ali naquela situação só esperava aquele acontecimento, aquele milagre. E quando acontecia com ele, que se dane o resto, estou indo embora. Não é assim hoje em dia? Quantas vezes a gente vê as pessoas sofrendo? E a gente resolve o nosso problema, ó, não é comigo. Alguém vai ajudar. E a gente terceiriza, alguém ajuda ele, alguém bota ele na água. Eu estou ocupado, consegui minha cura, vou embora, vou lá para o templo. Fazer minha oferta, agradecer o meu milagre. Quando o agradecimento do seu milagre é ajudar o outro. Você acha que o agradecimento do seu milagre é ir para o templo lá, fazer um sacrifício? Não, é ajudar o próximo. Ajudar o outro a entrar no tanque quando o anjo toca. É isso, cara. Aí Jesus, eu botei aqui, anotei, que Jesus perguntou para ele algo que a gente poderia se espantar a princípio. Ele sendo Deus, ele sabendo que aquele homem estava naquela situação, mas ele queria saber do homem, do paralítico, o que ele queria de verdade. Ele disse assim, gostaria de ser curado? O cara está 38 anos na beirada do tanque, naquele sofrimento. É uma pergunta que se faz, mas são palavras que servem como um carimbo, como uma validação, uma demonstração de fé. Aí o homem respondeu para ele, eu não posso, Senhor, eu não posso. Por que ele não pode? Porque não tenho ninguém para me ajudar. A resposta que ele deu. Eu quero ser curado. Eu quero sair dessa situação. Eu quero entrar no tanque. Mas eu não tenho ninguém. É isso que ele falou. É quando você está em casa, você está no seu momento de oração, você está no seu momento de maior sofrimento e que você só pode contar com Deus. Aí você fala, não tenho ninguém que possa me ajudar. Eu não tenho ninguém que possa trazer um alimento, uma situação, resolver o meu problema, pagar uma conta. Eu só conto contigo. Não tem ninguém que possa me ajudar. Eu estou limitado a essa maca. Todo mundo que está aqui em volta só está preocupado com o seu problema. Ser curado eu quero. Mas eu não posso contar com ninguém, só com você. Só com o Senhor. Ele continua. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Olha que coisa. Ele ainda tenta se movimentar, ele ainda tenta chegar à água, mas alguém chega antes, porque pelo que eu entendo, na hora que o anjo tocava a água, a pessoa tinha que ser imediata para entrar na água naquele momento que o anjo tocou e sair dali curado, e ele tinha essa impossibilidade. Sempre tinha alguém que entrava na água, no tanque, antes dele. Nunca é, né? Quase você acha que é a sua vez, mas não é. Sempre tem alguém na sua frente. Isso vai te deixando com um certo pessimismo, um desânimo. Cara, nunca chega a minha hora. Nunca chega a minha hora. Mas a hora não é sua, mano. Não é a sua hora. Não é o seu momento. É o momento de Deus. É Ele que vai decidir para você qual é a melhor hora para você tocar nas águas. Aí Jesus falou para ele, levante-se, pega a sua maca e anda. É interessante que Jesus falou isso, para ele se levantar, pegar a maca e andar, sai fora daqui, no momento que ele é bem explicativo para Jesus, quando ele diz assim, enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. É como se Jesus falasse, cara, você não precisa mais de ninguém, você só precisa de mim. A resposta foi imediata. Quando ele fala que não tem ninguém para me ajudar, Jesus chega e fala, cara, levanta, pega a sua maca e vai embora. Jesus não pegou ele pelo braço e jogou ele dentro do tanque. Ele não precisava
entrar no tanque mais. É o momento quando Deus aparece na sua vida. Você não precisa de mais nada, você só precisa de Deus. Você não precisava mais que ninguém te colocasse no tanque, que ninguém mais te ajudasse, que ninguém mais te fizesse algum favor. Porque Deus chegou e o momento era aquele, o momento era naquela hora. No ápice do sofrimento, isso às vezes leva um ano, você está desesperado, às vezes pode levar 38 anos para o seu problema ser resolvido. Mas no momento, na hora de Deus, quando Deus chega em Betesda, na sua vida, aquele momento que Deus chega naquela cidade, naquela situação que é o seu problema, aí é a hora certa de você levantar e pegar a sua cama e ir embora. E você não vai precisar de mais ninguém que está à sua volta. Aquelas pessoas que só estavam pensando em si, no individualismo de hoje em dia, que cada vez mais forte, as pessoas só pensam nelas mesmas, você só pode contar com Deus. Só pode contar com a visita de Jesus. E na hora que ele te perguntar, você quer que eu faça? Você quer ficar curado? É o momento que você encontrou a saída daquele sofrimento. Deixa o like, se inscreva no canal. Espere o momento de Deus, a chegada de Deus na sua vida, que só Ele pode te ajudar. Tô indo.